nós vamos dar continuidade à elaboração do nosso projeto em MVC. Então, para isso, eu já vou iniciar startando aqui o meu PHP, o meu servidor localhost 8085, que é o meu servidor aqui interno, do PHP. Então, ele já iniciou. Então, vou abrir aqui. E aí eu já tenho meu projeto, que foi o que nós fizemos aí no último vídeo, na última videoaula. Bom, então para começar, o objetivo é fazer o models. Esses dados aqui nós estamos trazendo são dados fixos que não estão vindo do models. Então o processo vai ser agora trazer esses dados do banco de dados. Então, para começar, eu vou abrir o meu banco de dados, que a gente já utilizou em outra videoaula, que é a tabela produtos. Então, a tabela produtos, ela tem aqui alguns campos, o campo ID, que é um inteiro, nome, que é um varchar de 30, descrição, um varchar 60, e o preço, que é um float. Então, esses são os dados aí da minha tabela produtos. E essa tabela produtos está vinculada ao banco de dados PHP-OO. Eu tenho alguns dados já cadastrados aqui, são 7 registros, tá? E aí a ideia é que a gente puxe esses registros através aqui do nosso barra produtos. Eu vou abrir aqui o PHP Storm. Então eu tenho aqui uma estrutura e eu vou criar o meu conexão, o meu arquivo PHP, a minha classe, que eu vou chamar de com. Essa classe conexão, ela é bem parecida com a classe que nós já criamos aí, na outra videoaula, mas eu vou optar por não copiar, tá, de lá. Eu vou criar novamente, até porque lá a gente não tinha o namespace, e então a gente vai usar alguns recursos aqui, então eu prefiro criar novamente. Então eu vou chamar duas classes aqui que eu quero usar, que são classes internas do PHP, que é o PDO e PDO-Exception. E aí eu vou criar aqui a minha classe. Então, minha classe conexão, eu tenho algumas variáveis que são variáveis protegidas, que a variável host, cifrão host, que no meu caso aqui é o 127.0.0.1, seria aqui no caso, poderia colocar localhost também, é o IP local. Eu vou colocar também o meu user, no meu caso aqui, o usuário do banco de dados é Flávio. Vou colocar também o pass, o password, que no meu caso é Flávio também. Então, tanto a senha quanto o password é Flávio. Eu vou colocar também aqui o dbname, que é o nome do meu banco de dados, que eu acabei de mostrar ali, que é PHP-OO. E eu vou criar também uma variável de conexão, que inicialmente a minha conexão vai receber false, ou seja, ela não está aberta, não tem um ponteiro aí para uma conexão. Bom, aí aqui dentro eu vou criar uma função que eu vou chamar de public function conectar. Então é a função responsável por conectar ao banco de dados, e essa função eu vou fazer um try catch. Então o try catch aqui tem por objetivo tentar estabelecer a conexão, e se der algum tipo de erro, ele vai automaticamente chamar a exception, para poder mostrar qual o erro que aconteceu. Então aqui eu vou dar um new PDO, vou colocar aqui o meu MySQL, host, aí aqui eu chamo o meu this host, ponto e vírgula, o meu dbname, que aqui vai receber meu this dbname,
E aí agora eu tenho uma vírgula, né, para poder colocar agora os outros dois campos, que é o campo de usuário e o meu campo de senha. Então aqui eu já tenho os parâmetros, né, para poder estabelecer minha conexão no estilo do PDO. Então vou até colocar essa informação aqui, esse comentário. Então conectando com o banco de dados via PDO. E agora eu vou definindo a utilização de reporte de erros do tipo exception. Então eu vou fazer uma definição aqui, eu vou colocar o $x PDO, que é a conexão que eu acabei de abrir, e vou setar o atributo. O atributo que eu vou setar aqui é o PDO ATR IRMODE, que é esse aqui, vírgula, PDO IRMODE exception, aqui em cima. Então são os dois que eu vou estabelecer aqui, ativar. Não se preocupe que isso que aparece aqui, essa legenda, né, attribute e value, isso daqui na verdade só aparece porque tipo como se fosse uma legenda que o PHP Storm coloca, né, assim como aqui em cima ele coloca também o DSN, enfim. Isso daqui não faz parte do código, isso daqui é só uma observação que o PHP Storm para saber, né, o que seria esse atributo, o que ele significa. Bom, tendo feito isso, eu vou definir também o padrão de codificação que eu vou utilizar no meu projeto. Então, o padrão que normalmente nós utilizamos é o padrão o TF8. Então, é exatamente esse padrão aí que a gente vai utilizar aqui. Então, eu vou estabelecer como execução o setNames, o TF8. Deixa eu só colocar aqui o setNames e o TF8. Pronto. Setnames em maiúsculo, TF8 minúsculo. Bom, feito isso, né, estabelecer aqui a tentativa de conexão, eu coloco como cat a minha exception. Então, aqui a minha variável $e, cifrão e, que é uma variável que pode ter qualquer nome, mas acaba que por prática aí a gente utiliza o cifrão e. E aí, caso aconteça algum erro, eu quero imprimir erro, dois pontos, e isso concatenado com uma mensagem de erro vinda lá da exception, né, da exceção. Então pode ser o getMessage, poderia colocar o erro do código, enfim. Eu vou colocar esse aqui porque eu quero que ele mostre exatamente a mensagem de erro. Bom, por fim, caso tudo ocorra bem, né, ele vai retornar a minha conexão, o ponteiro para a minha conexão. Então ele vai retornar aqui o PDO, né, para quem fizer a chamada para conexão. Então esse é o primeiro passo que a gente precisa fazer para criar a nossa conexão com o banco de dados. Então eu já criei a minha classe, né, e criei aqui a minha função. Então novamente, eu ainda não estou utilizando, mas a gente vai utilizar já já essa conexão. A minha tabela eu já tenho criada, né? Acabei de mostrar aqui. Então a minha tabela já está elaborada, minha tabela produtos, que está dentro do banco de dados PHP-OO, e eu já tenho alguns registros cadastrados para ID, nome, descrição e preço. Então agora eu preciso fazer o que? Eu preciso criar o meu models. Então, como a gente já vem vendo aí na videoaula, é importante que eu saiba que quando eu trabalho com MVC, a minha controladora é a primeira a ser chamada e é justamente a controladora que faz o acesso ao models e a partir do acesso ao models ela chama views. Então o models nunca comunica diretamente com a views e a views também nunca comunica diretamente com o models. Então nesse caso eu tenho aqui o meu produtos controller, que a gente fez aí na última aula, a exibição dos dados de maneira estática. Então vou abrir aqui novamente. Esses dados que estão aqui são dados estáticos. Tanto é que se eu, porventura, fizer a minha alteração, por exemplo, fone de ouvido X, e eu colocar fone de ouvido XY,
por exemplo, e fizer uma atualização aqui na minha página, eu percebo que ele altera. Então, quer dizer, não é a forma mais prática de se usar, né? Esses dados estão estáticos, então eu preciso pegar, comentar esses dados aqui e começar a elaborar uma estrutura de controller que faça uma chamada na Models. Bem, então, a gente vai colocar aqui a nossa estrutura, vou colocar aqui, chamando a Models, e aí a chamada para Models vai acontecer da seguinte forma. Eu preciso aqui colocar, né, uma variável, que eu vou chamar aqui de cifrão produto, e ela vai dar um new produto. Só que repare, o meu produto acabou não aparecendo aqui. Então isso acontece por quê? Porque o meu Models não foi criado ainda, o meu Models produto. Então nesse caso eu preciso criar inicialmente o meu Models produto para poder fazer o acionamento aqui na controller. Então eu já vou vir aqui no meu Models e vou criar um arquivo novo, tipo PHP, vou colocar o nome de produto.php, e é justamente aqui que eu vou criar a minha classe produto. Então essa minha classe produto, a gente vai seguir o mesmo padrão que a gente já vem utilizando. Então o namespace dela vai ser esse, até porque ela está, né, dentro de app models. E aí eu vou precisar fazer a utilização aqui de alguns parâmetros. Então, por exemplo, o app com, que é a minha conexão, eu vou fazer o uso dela aqui. Eu vou fazer o uso também do meu PDO, que é uma classe interna do PHP, e vou fazer o uso também do PDO Exception, que também é uma classe aí do PHP. Então eu vou colocar aqui a minha classe produto, que ela extende, né, extends a minha classe com, tá, que é aquela minha classe de conexão. E aí dentro dessa estrutura eu vou criar o meu protected cifrão PDO, vou criar um private tabela, que é só para eu colocar o nome da minha tabela aqui referente a produtos. Eu vou até confirmar se é produtos mesmo com S aqui, só para a gente ter certeza. Exatamente, é produto com S. Então é importante a gente confirmar esses detalhes, né, para não ter nenhum tipo de erro. E eu vou criar aqui um public function construct, que é a minha classe construtor, meu método construtor, né? E dentro dele eu vou simplesmente fazer uma chamada para minha conexão. Então, como eu estou estendendo aqui, né, eu posso chamar o com e chamo aqui minha função conectar. Então, aqui basicamente eu vou jogar, né, o meu conectar aqui para dentro de TXPDO. Então aqui eu já, toda vez que eu instanciar a classe produto, ele já abre uma conexão para mim. E aí aqui embaixo, só para a gente já começar a testar e já conseguir fazer algum tipo de teste, né, realmente, para saber se os valores estão sendo trazidos, eu vou criar uma public function que eu vou chamar de read produtos. Read produto. Então, é uma função aqui que basicamente eu vou dar um return lá naqueles valores que a gente estava usando de maneira manual, né? De maneira fixa. Então, quando eu chamo, ele vai retornar. Então, ainda está fixo, mas meu objetivo aqui é justamente sair da camada de controller e chegar até a camada de models. Eu quero verificar se tudo aqui está dando certo, se ele está conectando e se ele está retornando para mim o produto, né? Esses produtos que estão fixos, mas que já já a gente vai colocar de maneira automática, né? Vindo do banco de dados. Então, tendo feito aqui a minha classe produto, eu posso agora voltar para a minha estrutura e montar o meu produtos controller. Então, vou voltar aqui, meu produtos controller, e aí aqui sim, eu já posso agora dar um new produto, ele já identificou, né, que eu tenho models, e aí automaticamente ele já até colocou o use aqui para mim. Eu vou desfazer o processo aqui, ó. Então, para você ficar atento, né, se a IDE que você estiver usando não faz isso, você precisa fazer manualmente.
Então repare, ó, comecei aqui a digitar, ela já identificou para mim o produto, que é a que eu quero, e ela vai colocar o use aqui automaticamente, né? Vai fazer a referência para essa classe. Então, cliquei aqui, ó, ele automaticamente já inseriu para mim. Então, caso o seu aí, a sua ideia não faça isso, você precisa inserir de maneira manual. Tendo feito esse processo aqui de chamada, agora eu vou trazer aqui para mim a minha variável thisDados vai receber o produto readProduto. Então, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu chamar o método index, ele vai automaticamente, chamar aqui, instanciar newProduto, um objeto lá da classe produto, e a partir desse objeto eu vou fazer uma chamada para produto, readProduto. E o resultado vai ser jogado para thisDados, e é justamente esse thisDados que vai ser exibido lá no meu index. Então esse processo aqui continua sendo o mesmo, ó, que era o que a gente usava antes, porém eu saí dessa camada e estou lá na camada de model. Então o valor retornado vai ser esse valor aqui. Então a ideia é simplesmente testar para verificar se até esse ponto tudo está correndo bem. Então a gente já tem condições aí de testar o nosso código. Eu posso voltar aqui, eu estou dentro de produtos, eu atualizei e ele realmente está funcionando como se nada tivesse sido alterado. Mas eu percebo que os valores estão vindo agora lá da camada Models. Tanto é que essa é a camada Models. E se eu alterar aqui, por exemplo, Mouse Wireless Yellow, né, por exemplo, e fizer a alteração aqui, atualização da página, ele trouxe. Então eu já consigo perceber que esses valores estão vindo, né, lá da camada de Models. É interessante a gente observar algumas situações. Eu vou abrir minha aba de problemas. Eu estou utilizando o PHP Storm. Então, o PHP Storm acaba que ele traz aqui para a gente alguns erros, né, que podem estar ocorrendo. Então, eu posso reparar, ó, que ele trouxe aqui para mim um erro informando, né, que XTPDO is missing in composer JSON na linha 6. Ou seja, ele não está localizando, né, esse PDO. Então, é importante, mesmo que isso não tenha atrapalhado aqui a minha estrutura, é importante que eu faça esse ajuste, tá? Esse erro aqui de baixo, né, de importação do PDO que nunca foi usado, é porque eu importei aqui, mas eu ainda não utilizei, né? A gente utilizou aqui de maneira fixa, tá? Mas a gente já vai usar já o PDO, então ele vai parar de dar esse erro aqui. O mesmo vale para a tabela, né? Ele está dizendo que essa propriedade aqui não foi usada ainda, enfim. Então, vai ser usada, né? Então, não vou me preocupar. Mas com esse aqui eu tenho que me preocupar. Então, como que eu faço esse ajuste? Basta que eu abra aqui o meu Compose, e aí eu venha aqui embaixo do meu PHP e coloque aqui no meu PHP a seguinte linha de comando: xtpdo, dois pontos, e aí qualquer versão, né? Então, tendo feito essa alteração aqui, eu já consigo agora fazer com que o problema não aconteça mais. Então, aqui já está salvo. Então, eu já posso perceber, ó, que o problema já não existe mais, ele já sumiu. Tá? Esses outros aqui é porque a gente não usou ainda, né? Volto a dizer, mas a gente vai utilizar, correto? Então é interessante, né? Só uma explicação, porque é importante a gente ficar atento em alguns detalhes. Bom, então dando continuidade, eu já vi que funcionou, agora a gente vai fazer a chamada dos valores vindo, né, efetivamente lá da minha tabela do banco de dados. Então, para isso, a gente vai mudar o nosso models, onde eu não quero mais retornar valores fixos, e eu quero sim retornar valores vindos do banco. Então, a gente vai montar aqui o nosso try-catch, seguindo aí nosso padrão, né? Aqui a gente já sabe que tem um PDO exception. E aqui eu vou fazer a seguinte tentativa: stmt
PDO, prepare. Então, muito próximo aí do que a gente fez quando a gente estava estudando orientação a objeto, né, numa outra videoaula, onde eu ensinava a fazer essas chamadas, né, usando statements. Então, bem próximo dessa estrutura. Então, aqui eu vou dar um select asterisco from this tabela. Aqui eu vou selecionar tudo, mas a gente poderia colocar só os campos, né, que interessasse. Mas eu quero colocar tudo aqui. Então, aqui eu vou colocar um if, que eu vou fazer o seguinte, stmt, onde eu vou fazer uma execução, execute. E aí eu quero saber se esse execute deu certo ou não. Então, se esse execute deu certo, stmt, aí eu vou verificar quantas linhas ele trouxe. Então, se eu tiver mais de 0 linhas, né, quer dizer que ele trouxe resultado para mim. Então, eu tenho uma variável aqui, result. Então, essa variável result vai receber stmt. E aí eu vou trazer os resultados através do meu padrão de FactObject. Então, eu vou pegar esses valores e vou jogar todos eles aqui na variável result. E aí eu dou o retorno da variável result. Então, aqui eu já peguei os valores, joguei para cá e retornei esses valores para quem, né, porventura, tenha chamado read produto. E aqui eu vou colocar um else, onde eu vou criar uma nova exception, né? Então, se der algum tipo de erro aqui, eu crio uma nova exception com a mensagem dizendo que não foram encontrados registros na tabela e coloco o nome da tabela. Poderia colocar aqui qualquer informação, né? Aqui é só uma mensagem mesmo dizendo que se o registro não tiver mais de 0 registros, então quer dizer que não foram encontrados registros na tabela. Eu posso criar aqui uma outra exception também nesse else aqui de baixo, né? Então aqui eu posso tirar, né, que a gente fala, throw new PDO exception, e aí a mensagem que eu vou colocar aqui dentro: houve um problema com o código SQL. Então posso criar uma mensagem aqui. E por fim, aqui é onde vai funcionar efetivamente a minha exception. Então eu vou colocar aqui um echo, uma mensagem de erro, onde eu vou fazer a impressão aqui do meu getMessage. Então, se ele chegar até o final aqui, ele retorna vazio, né? Quer dizer que ele não encontrou registro nenhum. Então, aqui a gente consegue, né, por exemplo, perceber aí a importância do nosso read produto, como que ele vai fazer a seleção dos valores. E agora eu posso voltar lá para a minha controller para poder verificar se essa chamada, né, está sendo feita da forma correta e se os valores estão sendo jogados aqui para a view da maneira correta. Bem, o processo aqui continua o mesmo, né, de acesso ao read produto, porém lá na minha views, desse jeito aqui não vai funcionar. Eu vou até testar aqui para que você possa ver, mas ele não vai funcionar. Ele vai acabar dando um erro aqui para a gente, justamente porque ele precisa, na verdade, que a gente modifique um pouco, porque agora a gente vai trazer vários valores, né, vindos aí da nossa estrutura, e a gente precisa informar quais valores a gente quer imprimir. Então, vou dar uma atualizada aqui. Ele não imprimiu, né, os valores, então a gente precisa fazer essa alteração. Eu vou fazer duas coisas aqui. Eu vou no meu index principal, que está dentro de public, eu vou fazer uma alteração nele para que a gente consiga visualizar as mensagens de erro. Por que disso? Porque pode ser que alguma mensagem de erro seja interrompida aí durante o processo. Então, eu vou colocar aqui, logo de cara, o meu init. Esse init7, é para que a gente não precise alterar lá no meu php.ini, tá? Então, eu vou colocar aqui que o meu error
reporting, opa, coloquei errado, erro reporting, ele vai receber o valor, eu quero que ele mostre, né, todos os erros, e underline all. Eu vou criar um também dizendo que eu quero que os erros, né, display erros 1, ou seja, eu quero que ele mostre, né, os erros que sejam mostrados. E eu coloco um aqui também, display startup erros, também para que ele já mostre os erros logo de cara. Deixa eu verificar aqui se ele já vai mostrar algum tipo de erro. Então ele já mostrou, ó, que ele não está conseguindo converter, né, o meu objeto de retorno da maneira que ele deveria ser mostrado e ser convertido aqui para uma string. Bem, eu poderia resolver isso vindo aqui e ao invés de trabalhar com o meu for each, eu colocaria aqui um vardamp, né, ou um print R, por exemplo. Tá, e aí ele já iria fazer essa impressão. Escrevi, acho que com tem dois Ds aqui. Então ele já traz a impressão dos valores, mas não é o que eu quero que esses valores estejam organizados, né, de uma maneira aí que a gente consiga interpretar os valores. Então eu vou voltar aqui e vou cancelar, né, eu não quero que seja feito assim, eu quero utilizar aqui o meu for each, porém eu vou fazer uma alteração, né, eu vou colocar aqui, eu vou até mudar aqui de valor, eu vou colocar aqui como produto, e aí para cada valor, né, para cada produto, eu tenho que informar o que eu quero imprimir. Então o que eu quero imprimir aqui? Eu quero imprimir o ID, então eu vou colocar aqui ID, dois pontos, e a impressão aqui do ID. E aí eu faço isso para os outros atributos. Então eu tenho lá no meu banco o ID, eu tenho o nome, eu tenho a descrição e eu tenho o preço. Tenho todos esses valores. Então eu quero colocar aqui para que esses valores sejam impressos na tela. Então produto, descrição, produto, nome. E aí eu posso colocar até aqui no final, como são vários produtos que serão impressos, posso colocar um HR aqui para ele poder imprimir uma régua, né, uma linha no final. Vou atualizar a página. E aí, ó, ele já trouxe para a gente toda a estrutura, né, dos produtos impressos. E aí eu poderia trazer também imagens, qualquer valor, né? Repara que aqui eu trouxe todos os itens do produto, mas eu poderia trazer quaisquer itens, né? E lembrando, o nosso site está bem dinâmico, então eu poderia vir aqui, por exemplo, e alterar para que ele carregasse o layout 1, ao invés do layout 2. Então, só alterei aqui o tipo de layout, aí eu verifico aqui novamente, atualizo, e ele já mudou o layout. Claro que aqui no nosso exemplo, a gente só está alterando a cor, mas eu poderia estar alterando, né, a estrutura da página. Enfim, o que importa é que os resultados aqui foram trazidos aí do meu banco de dados. Então, a gente percebe que agora a gente já fechou o processo de MVC. Eu tenho as minhas views separadas aqui na camada, né, views. Eu tenho o meu model, que aqui no caso eu criei o model produto, e eu tenho aqui minhas controllers. E agora eu consigo, né, ir implementando o restante. O importante nesse processo é que eu consiga, né, fazer e enxergar essa divisão. Agora a gente tem aquela parte do index, que é o index controller, que ainda está com valores fixos, ó. A gente também pode fazer o processo para ele, né, fazer essa implementação desses valores aí para ele, para que ele mostre para a gente, né, os valores vindos lá do models também.
Então, numa tela inicial, a gente pode mostrar, por exemplo, banners, pode mostrar texto de notícias, enfim. Eu posso fazer essa chamada aqui, né? Mas agora eu já consigo aí estruturar a minha página dividindo nas camadas controller, models e views. E é isso. Até a próxima.